Olá, você que está chegando nesse canal, seja bem-vinda. Se você é a primeira vez, curta o nosso canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Nós estamos aqui trabalhando que seja uma líder no seu casamento, liderando a você mesma. Nosso primeiro e grande desafio, liderar a nós mesmas. E hoje nós estamos falando sobre busque a conciliação, negociando o conflito. Como nós precisamos negociar os conflitos dentro do nosso casamento. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Seja bem-vinda, permaneça conosco e vamos lá. Então, nós, dentro do nosso casamento, buscando a conciliação, negociando os conflitos, nós podemos nos dar ao luxo de discordar de muitas coisas dentro do casamento. Nós podemos discordar da decoração e da arrumação da nossa casa, nós podemos negociar quanto ao cardápio, aos alimentos que nós gostamos mais, que damos preferência, às compras, ao lugar dos móveis, ao lugar das férias que nós vamos viajar e por aí vai. São tantas as diferenças e os gostos diferentes e as opiniões diferentes. Porém, uma coisa nós não podemos negociar, que é a paz e a harmonia do nosso casamento. A paz e a harmonia nunca vão sair de moda. A paz e a harmonia sempre serão valores que eu creio que todos nós vamos batalhar e desejar nas nossas vidas. E a nossa vida conjugal, ela é cheia de opiniões diferentes. Ela é cheia. E diferenças de opiniões podem muitas vezes se transformar em grandes conflitos no nosso casamento. Mas nós precisamos virar o jogo do conflito. Nós podemos até evitar conflitos seguindo em frente com os nossos desejos e consultando o nosso parceiro, conversando, negociando. Quando a derrota está perto, muitas vezes nós precisamos de uma estratégia passiva e não agressiva. Precisamos negociar. Nós não podemos avançar com agressividade e escolhendo. Talvez você pergunta se isso aconteceu no meu casamento. Sim, muitas vezes aconteceu. E muitas vezes eu respondi, tá bom, faça do seu jeito. Mas lá dentro eu não estava em paz, sossegada. Muitas vezes se nós conseguimos do nosso jeito, está tudo bem. E aquilo vai como um turbilhão, mas não tem paz. Muitas vezes se conseguir do jeito do nosso cônjuge, nós ficamos negativos com a outra pessoa. Você não me entende, você não se importa comigo. Os nossos desacordos, os nossos conflitos, quando eles não são resolvidos, a longo prazo, eles se transformam em problemas crônicos. Então, nós precisamos resolver no presente, para que a longo prazo não tenha nada. Então, por que conciliar? Justamente por isso, para não ter problemas a longo prazo. Nós precisamos aprender a fazer concessões. Conciliar significa achar um meio termo entre você e o seu marido. Pode ser até um meio extra, com o qual um dos dois se ajuste, ou haja um ajuste na mesma proporção. Conciliar também vem com a mudança de atitude. Nós temos que orar, buscar a Deus, render os nossos gostos, render os nossos desejos, se nós quisermos ter paz, harmonia e alegria. Tudo isso vem em primeiro lugar, antes dos nossos desejos. Tudo isso contribui para uma vida serena e tranquila. Senão vamos viver em hostilidade, o que não fará bem para a nossa vida. Na conciliação,
nós vamos buscar uma solução que seja boa para ambas as partes. Numa discussão, cada um de nós tenta fazer a coisa do nosso jeito, mas na conciliação não haverá ganhadores, não haverá perdedores. Na conciliação haverá os dois vencendo. Não é divertido num casamento ver um derrotado e um vencedor. Esse não é o propósito nosso no casamento, mas o propósito é buscarmos a conciliação. Lembre-se, minha amada, você está no time do seu marido e o seu marido está no seu time. Não há dois times jogando no meio do campo. Essa postura, ela vai influenciar como nós processamos os conflitos dentro do nosso casamento. O conflito, ele será um degrau a ser vencido e a ser conquistado dentro do nosso casamento. Nós precisamos ter uma atitude positiva, que considera o marido, que considera a opinião dele. Nós temos que ser a conciliadora. Decida ser uma conciliadora. Existem questões que não permitem o meio termo. Questões de segurança, questões de saúde, convicções religiosas e princípios. Talvez nessas áreas não haja uma conciliação, mas tenha em mente que talvez as situações mais difíceis sejam situações que há conciliação. E eu quero te dizer, algumas vezes é preciso precisa ajuda de alguém de fora no nosso relacionamento. Ou um profissional, ou uma pessoa que os dois considerem neutra, que não tomará partido nem do filho, nem da filha, mas alguém que os dois reconhecem que é imparcial e que poderá ajudar com imparcialidade no relacionamento. Algumas vezes nós precisamos da ajuda de alguém de fora. Se não houver um consenso, você, como mulher de Deus, como uma mulher virtuosa, poderá usar a arma do jejum e da oração. Do jejum e da oração não para fazer a sua vontade, mas para estabelecer o melhor que Deus tem para aquela situação. Alinhar o seu coração, alinhar o coração de Deus, o coração do seu marido com a vontade de Deus, com o projeto de Deus, para que haja um alinhamento. Então, se não houve concordância, se não houve nada que tranquilizou o conflito, vamos partir para oração e jejum. A mulher que ama Deus, ela tem essa arma secreta e poderosa. E também não precisa anunciar aos quatro cantos. Entre em segredo, no jejum e na oração. No jejum e na oração. Eu lembro quando minhas crianças eram pequenas e eu desejava muito ter um cachorro em casa. Um cachorrinho desses pequenos. E meu marido não podia ouvir falar sobre isso. E as crianças queriam, elas estavam na idade de 8 anos, por aí. Não havia mais o perigo do bebê, que era uma das alegações, e eu entrei em jejum e oração. E em poucos dias, ganhei uma cachorrinha de presente. E o meu marido aceitou. Não só aceitou, como cuidou dela o tempo inteiro. Quando ela faleceu com 16 anos, que ela comeu um rato envenenado, todo mundo chorou lá em casa. Então nós temos essa arma. E às vezes essas pequenas coisas trazem tantos conflitos na nossa família. Outro fato importante é priorizar os interesses do casal, em vez de interesses pessoais. Às vezes os nossos interesses como mulheres são apenas nossos. Vamos priorizar área financeira, profissional, questões de saúde. Nós podemos evitar muitos conflitos nos ajustando às reações deles. Amadas, não podemos esquecer que naquele dia tão especial do nosso casamento nós fizemos votos e agora nós estamos aqui para cumprir. E não quer dizer que esses votos serão fáceis, não, mas com a ajuda do Senhor nós temos força e poder do Senhor
para cumprir os nossos votos. Nós podemos adotar atitudes mais pacíficas, harmoniosas em relação à solução dos conflitos, ter uma mudança positiva em vez de barreiras tão desnecessárias. Vamos lembrar do exemplo do nosso amado Salvador Jesus, que ele rendeu-se para cumprir a vontade do Pai. Pergunte ao Espírito Santo qual é a vontade dele e o que ele quer te ensinar nesta situação de desarmonia, nessa situação de conflito. Algumas pessoas são mais fáceis de conciliar, vieram de famílias que são famílias mais conciliadoras, mas algumas e alguns vieram de famílias que são muito conflituosas, muito orgulhosas, muito soberbas. Verifique na família do seu marido e na sua própria família, da onde que você veio, da onde que ele veio. Escolha o melhor caminho. Ore por isso. Ore e clame ao Senhor para que essas diferenças sejam amenizadas e a conciliação entre no seu casamento. Se nós aumentarmos a postura de conciliadoras, de resolvedoras de conflito, nós teremos um casamento diferente. Talvez isso seja uma batalha árdua e séria, mas ela é possível com o nosso Deus. Quero trazer um resuminho de dicas para que essa conciliação aconteça no seu casamento. Primeira delas, dê fim ao cabo de guerra. Estabeleça fim da guerra na sua casa, no seu casamento. Para vencer, busque a conciliação. Perder muitas vezes e ter uma conciliação em casa é a grande vitória. Você não precisa cantar aos 4 cantos da sua vitória. A melhor vitória é aquela que traz paz ao coração do seu marido e ao seu coração. Amadas, os meios termos nem sempre são iguais para você e para o seu marido. Reflita sobre isso. Às vezes você chega a um meio termo que para você é de uma forma e para o seu marido é de outra. Decida mudar a atitude. Mude a atitude. Mude a estratégia. Veja o conflito como um degrau e não como uma barreira. Veja o conflito como algo que vai te aperfeiçoar no relacionamento, que vai te aperfeiçoar como pessoa, como ser humano, como mulher. Amada, quero te dizer, a conciliação dentro do casamento começa em você. Se você assim decidir, você transformará esse conflito em algo que te fará crescer e amadurecer e melhorar. E por último, muitas vezes no conflito, nós precisamos pedir tempo para depois voltar a conversar sobre o assunto. Talvez você precisa dar tempo para o seu marido refrescar e depois voltar a conversar. Pedir tempo ou dar tempo é uma grande estratégia em um conflito. Muitas vezes, quando nós pedimos o tempo, nós mudamos a ideia. Refletimos de outra forma. Não sei que tempo, esse tempo pode ser um dia, pode ser 3, pode ser uma semana, pode ser um mês. Quem sabe você não está precisando dar tempo ou pedir tempo para o seu marido. Seja esta mulher que pede tempo e dá tempo para resolver o conflito. Mas determine em seu coração ser a mulher conciliadora, ser a mulher que contribui com a conciliação dentro do seu relacionamento. E eu te desejo ser uma mulher conciliadora, uma mulher de paz e que traz a harmonia, que traz a paz, uma construtora de paz. Seja uma construtora de paz e uma construtora de harmonia, com a sabedoria e a inteligência do Espírito Santo em você. Que Deus te abençoe.